O vídeo a seguir é um registro da quarta aula do curso de extensão A Vida Simbólica na Literatura Contemporânea, promovido pela Escola de Letras e pela Escola de Extensão da Unirio e ministrado por mim, professor Gustavo Naves. Nessa aula, a partir de um comentário ao romance Sobre Meninos e Lobos, de Dennis Lehane, analisamos o tema do rapto infantil e do desenvolvimento de uma sombra ou de um duplo a partir do episódio traumático, tanto na ficção realista estadunidense quanto em narrativas míticas ou fabulares. Isso nos levou a comentaristas da obra de Carl Jung como Marie-Louise von Franz, Ursula Le Guin e Liz Green. A descrição completa da programação do curso pode ser encontrada na caixa de comentários abaixo. Mas então, proposta para hoje, vou retomar rapidinho o tema da linguagem do inconsciente em Freud e Jung, e a maneira, né, encaminhando um pouco a discussão para a maneira como ambos pensaram e discutiram os contos de fada, porque eu busquei um pouco sobre Meninos e Lobos, embora esteja longe de ser um conto de fadas, faz referência, né, a um tipo de produção simbólica que é característica dos contos de fada, e a maneira como o menino David Boyle imagina, né, cria uma espécie de narrativa em que ele teria sido raptado por lobos quando ele foi vítima de abuso por duas figuras que fizeram com que ele entrasse dentro de um carro. Então, o tema está presente e ele foi mencionado pelo Freud, foi discutido rapidamente pelo Freud, em um momento muito significativo e muito importante da discussão dele com o Jung. E no caso do Jung, eu vou até transpor um pouco a discussão hoje da obra dele para a obra de alguns comentadores. Algumas comentadoras mais especificamente, porque são a Marie-Louise von Franz, que colaborou diretamente com ele e escreveu o A Sombra e o Mal nos Contos de Fada, que é um clássico da literatura junguiana, a Ursula Le Guin, que foi uma das grandes responsáveis pela popularização e pela discussão do Jung no ambiente estadunidense, né, e canadense, claro, e a Liz Green, que é uma psicóloga junguiana, astróloga também muito interessante, que tem textos de comentário da obra do Jung, especificamente. E nesses três casos a gente vai discutir um pouco a questão da sombra, porque como a Marie-Louise von Franz já dá a entender, né, a sombra e o mal nos contos de fada, a sombra e o mal são temas centrais dos contos de fada, dessa produção simbólica, com a qual talvez a gente não tenha uma relação muito direta na modernidade, mas que acaba ressurgindo aqui e ali, por exemplo, numa obra como Sobre Meninos e Lobos. Agora seja interessante pensar, inclusive, as adaptações recentes de João e Maria, né, para o cinema, e o Stranger Things, que eu cheguei a mencionar com vocês, porque remete diretamente à narrativa dos contos de fada e também ao rapto de Perséfone para o Hades, aquele lugar do Upside Down, como uma espécie de representação moderna, contemporânea do Hades, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer essas relações e deslocar um pouco hoje a discussão da obra do Jung para a dessas comentadoras, que eu acho interessante de vocês conhecerem e da gente discutir. Para retomar, e aí eu acho que eu vou retomar um pouco de cada aula até agora, e para retomar a primeira, ou seja, a contraposição mais direta do Freud e do Jung, naquilo que diz respeito aos contos de fada, e mais especificamente ao lobo, né, eu vou buscar uma imagem uma imagem
gente entrando aqui ainda. Tá. E é só uma imagem, tá, gente? Quem está lavando louça não precisa preocupar, eu vou descrever ela. E o restante dos slides são texto mesmo. Mas essa imagem, que é um desenho feito por um paciente do Freud que ficou muito famoso, conhecido como Homem dos Lobos. Freud, entre 1910 e 1914, ele tratou desse paciente russo, que procurou ele com um quadro de sofrimento psíquico, né, que viria a ser, né, diagnosticado como uma neurose grave infantil, e o ponto central da análise teria sido o relato de um sonho desse paciente, em que ele dizia se lembrar de ter sonhado aos 4 anos de idade, com 6 lobos que olhavam para ele em silêncio, fixamente, de uma árvore na janela do quarto dele. Esse desenho é um desenho que eu acho que ele próprio viria fazer muitos anos depois, representando o sonho com os lobos. E eu vou encurtar a história, o sonho é importante na literatura freudiana, ele é considerado, depois do sonho da injeção de Irma, né, que o próprio Freud usou para introduzir a interpretação dos sonhos, o sonho dele próprio, é considerado um dos mais significativos na evolução da psicanálise ali nos seus primórdios, em grande medida porque Freud teria identificado uma relação direta desse sonho e desses lobos com o medo, o temor que esses pacientes teriam da figura do pai, dele próprio. E aí tem um caminho para isso, que é a lembrança dele ter presenciado o ato sexual dos pais, 1 ano e meio, Freud é bem específico nesse sentido, e, ou seja, fazendo uma arqueologia dessa imagem de tal maneira a descobrir o que estaria por trás dela e né, encaminhando a análise para um diagnóstico de que esse olhar julgador, silencioso e amedrontador desses lobos seria o olhar do próprio pai diretamente sobre ele, uma vez que ele teria invadido o quarto ou teria tido, né, teria presenciado os pais no ato sexual. Isso é resumindo bastante a história, tem uma série de outros fatores familiares, mas sim, que o Freud diz aqui em última instância, a neurose dele se resumia ou se remetia, né, à figura paterna. E não só isso, né, não só a neurose dele, como também, e aí é o ponto que eu queria enfatizar, nessa mesma época, Freud expandiu essa interpretação para os contos de fada de maneira geral, especulando com a possibilidade de que a produção simbólica dos contos de fada e a presença tão marcante dos lobos seriam disfarces, né? Lembranças encobridoras para o medo que os meninos teriam dos seus pais. E ele diz isso aqui num texto de 1913, em que ele menciona o Homem dos Lobos. Ele ainda não tinha escrito o estudo clínico, o relato, né, do caso que viria a ser o do Homem dos Lobos, mas ele já menciona e diz, né, não surpreende que a psicanálise mostre a importância que os contos tradicionais têm para a vida psíquica de nossas crianças. Em alguns indivíduos, a lembrança de suas histórias favoritas tomou o lugar das próprias recordações da infância. Eles converteram as histórias em lembranças encobridoras. E aí ele diz especificamente sobre aquele que viria a ser conhecido como Homem dos Lobos, se o lobo era apenas o primeiro substituto do pai para o meu paciente, é de se perguntar se as histórias do lobo que devora os cabritinhos e da Chapeuzinho Vermelho têm outro conteúdo secreto que não
o medo infantil do pai. E isso foi escrito em 1913, gente, totalmente no contexto de uma discussão com Jung. E da mesma forma como Jung repetiria muitas vezes, né, depois que o problema dele com Freud era, em grande medida, essa tendência dele, do Freud, de falar, de recorrer ao nada mais que, né, o lobo nada mais é que o pai, e as histórias, os contos de fada, nada mais são que a representação, uma representação cifrada de uma história familiar. Da mesma forma, nesse momento, pelo menos, tanto nesse texto quanto no Contribuição à História do Movimento Psicanalítico, o Freud estava discutindo assim, diretamente com Jung e falando, olha, esse lobo, né, onde você está começando a ver um arquétipo, uma força simbólica estranha, em que a gente reconhece algo de misterioso, ele nada mais é que mesmo o medo infantil do pai. Então, é nesse momento que eles se separam, né? E um dos pontos mais esclarecedores mesmo da divergência entre eles é a análise dos sonhos, é claro, mas também dos contos de fadas e, particularmente, da figura do lobo. Porque como a literatura junguiana iria explorar muito a exaustão posteriormente, tanto os contos de fada em geral, quanto a figura do lobo especificamente, poderiam ser compreendidos como uma produção simbólica que é progressiva, que aponta algum tipo de caminho, está tentando resolver algum tipo de conflito através do símbolo e não usando o símbolo para reprimir, para recalcar, para cifrar algo que o inconsciente não consegue dizer em todas as palavras abertamente, que seria, por exemplo, você sente raiva do seu pai, sente medo do seu pai, aquilo que seria reprimido ali pelo superego. E aí tem um ponto interessante, quando a gente compara Freud e Jung nesse ponto, né, nessa leitura da figura do lobo, é que para o Jung, o inconsciente fala uma linguagem clara. A gente é que não tem condições ainda de entender. Então, se por um lado, para o Freud, o inconsciente recorre a códigos, cifras, atos falhos, né, piadas, xistes, para dizer aquilo que não é aceito, né, por uma via direta, por outro lado, o Jung fala, olha, o que o inconsciente está querendo te dizer, quando ele coloca um lobo no seu sonho, é lobo. Primeira coisa, ele está querendo dizer lobo mesmo. O lobo, não, a princípio, não está fazendo referência a nada que está atrás dele. Agora, a gente não entende totalmente ainda o que é esse lobo. Né? Esse lobo natural, enquanto objeto, né, ser natural e enquanto símbolo, ele está em processo de ser compreendido por nós. Então, o trabalho com sonhos seria um trabalho de uma certa contemplação, de um certo convívio com os símbolos, para explorá-los, né, em sua potencialidade, inclusive em sua potencialidade de cura. Tá? Já vou voltar lá, mas eu acho que isso coloca de novo, em outros termos, né, dentro de um fenômeno mais específico, mais ou menos a mesma coisa que eu coloquei ali, propus a vocês na primeira aula. E aí, na segunda aula, a gente trabalhou de como, né, por outro lado, aquele universo da estrada do Cormac McCarthy, universo pós-apocalíptico, contemporâneo norte-americano, estadunidense, seria destituído de símbolos. E, por outro lado, na segunda aula, a gente explorou como que esse olhar freudiano, que reduz
símbolos aparentemente místicos a causas muito humanas, ele é importante, ele precisa ser treinado, porque tanto no caso do conto da Aya, quanto daquela seita, né, do Keith Raniere, a gente fala, a gente tem que estar treinado e ter discernimento para justamente entender de que símbolos mais estranhos e místicos, às vezes, podem ser analisados, né, e reduzidos a causas muito específicas, muito objetivas. E aí a gente vai se deparar agora com um texto, com um livro, né, o Sobre Meninos e Lobos, em que, por um lado, o contexto, o ponto de partida, é próximo daquele que a gente identifica no A Estrada. Né? Inclusive, o Denis Lehane, ele é um escritor talvez não comparável com o Mark McCarthy em termos de estilo, de reconhecimento, mas ele tem algo que chegou num extremo, né, num ponto de inflexão forte com o Mark McCarthy, que é aquela tendência de escritores estadunidenses a escreverem textos muito objetivos, muitas vezes destituídos de metáforas, aquilo que no romance policial dos Estados Unidos é Raymond Chandler, não confundir com Raymond Carver. Raymond Chandler e aquilo que o Julio Cortázar chamou de tough writers. Então tem algo no texto dele, né, que está relacionado a essa destituição de símbolos, metáforas, uma espécie de objetividade tensionada com a vida. Por outro lado, ele parece ter um pouco também a influência desse universo dos cursos de creative writing americanos, que sim, dão uma modulada na retórica, mas eu acho que nesse aspecto, sobretudo, e o título chama atenção para isso, né? Tem uma ambivalência nos dois títulos, no título em inglês e no título que foi usado em português. Porque o título do romance em inglês é Mystic River, Rio Místico, né? E o Rio Místico é um lugar imundo, é um lugar horrível, que não tem nada de místico, parece. Um nome que ficou ali para um lugar que ele descreve como um lugar onde ele vomita Sprite, né? E eu lembro dessa cena, particularmente, dele falando dele vomitando Sprite e tripas nas águas oleosas do Mystic River. E aí você tem uma ideia de que universo é esse, do Mystic River. E então já dá uma medida, né, de que o que há de místico aqui parte de uma base muito pobre, muito objetiva, muito dura mesmo, de um universo hostil e decaído mesmo, como o universo da Estrada, em que as coisas, mas o mundo material, né, é desencantado. É isso que eu estou querendo dizer. Esse Mystic River é totalmente desencantado, ele de místico, ele tem só o nome. E da mesma forma, é uma história que trata de um sujeito que foi vítima, né, de abuso de violência sexual quando criança e está totalmente destituído daquilo que, segundo a literatura junguiana, seria importante para lidar com esse tipo de fenômeno no decorrer da vida, que é justamente uma produção simbólica coletiva. Né? Porque os contos de fada, e aí a leitura junguiana vai chamar a atenção disso, né? Eles podem e devem ser mobilizados também como símbolos, lógico, para essas experiências do ponto de vista real, mas também para num sentido progressivo, ou seja, não só eles não seriam apenas lembranças encobridoras, cifras, né, que escamoteariam experiências de violência, mas seriam eles próprios caminhos, declives, né, narrativas através dos quais a experiência de violência seria vivida, e não sei se dá para dizer curada, mas transformada. Tá? Então a gente está tratando
de um sujeito que parte desse grau zero dos símbolos e que, curiosamente, né, nesse universo absolutamente destituído de símbolos, começa a imaginar aquilo que ele viveu, a fabular aquela experiência infantil como uma história de meninos e de lobos. A maneira que o Dave Boyle encontra para conviver, né, para processar, para tentar carregar aquela memória com ele, é falar que para ele lembrar dos dois abusadores como lobos, ele refere a eles como o lobo mau e o lobo sebento, e referir-se a si mesmo como o menino que escapou dos lobos. Isso no texto é muito bonito, assim, as passagens em que ele expõe isso, porque, pelo menos para mim, realmente me passa a impressão de alguém absolutamente destituído, um mundo destituído de símbolos, um indivíduo destituído de símbolos, tirando ali dos pouquíssimos recursos que ele tem individualmente, coletivamente, alguns símbolos para poder contar a própria história. Então, e me parece ser importante, né, porque o fato de que tanto o título em inglês quanto a tradução, de certa forma, faz referência a esse tópico do livro. E então a gente fica com a questão que a gente poderia analisar isso como uma tentativa do Dave Boyle de escamotear as próprias lembranças, reprimir e transferir aquilo para um plano simbólico fabular. Eu não sou esse menino, eu sou aquele que foi... eu sou essa sombra, né? A gente vai chegar lá. Ou a gente pode interpretar isso como uma produção simbólica espontânea dele próprio, que estaria tentando ali, de alguma maneira, processar uma transformação dessa experiência. Se isso vai ser bem sucedido ou não, a gente sabe que, em certo sentido, não. Né? O livro, a história dele é uma história em que ele acaba não conseguindo transformar isso, a não ser reproduzindo a violência. Isso, para mim, tem a ver com o livro especificamente dele, mas também está relacionado à literatura estadunidense de maneira geral. Quando a gente pensa no romance policial, compara o romance policial em inglês com esses textos de suspense norte-americanos, a gente repara, por exemplo, como que o romance policial em inglês, europeu, século XIX e XX, se encaixa muito bem com uma leitura de uma sociedade neurótica. Porque você tem algo, né, um crime que parece ser sobrenatural, pode até ter algo de místico, algo de muito estranho acontecendo, Sherlock Holmes, Padre Brown, etc. Mas, no final das contas, vão descobrir que era algo de muito humano. E a normalidade é, de certa forma, restabelecida. Então, você tem... Law and Order. Os Estados Unidos, lógico, repetiu isso, né? Law and Order, só que nos Estados Unidos, o mais característico da cultura deles não é Law and Order, é True Detective. É aquela coisa do psicopata, que você até pega ele, mas ninguém termina com a sensação de que aquilo resolveu alguma coisa. Né? Então, não é por acaso que, no caso de uma obra tão identificada com a neurose, com o tratamento da neurose como a do Freud, a gente vai encontrar representantes mais esclarecedores na literatura europeia. E no caso do Jung, que começou trabalhando com psicóticos e teve, né, um trabalho, permaneceu muito tempo com essa ênfase, não que exclua, né, todos os outros casos, mas porque aquele para ele era a patologia basilar, assim, mais esclarecedora da experiência humana, da condição humana.
No caso do Jung, a gente vai encontrar mais material para discussão numa literatura que lida com psicóticos. E aí, no caso do Dennis Lehane, especificamente, ele ficou famoso também por um livro chamado Paciente 66, virou um filme com Leonardo DiCaprio, Ilha do Medo, em que ele é uma pessoa tendo um surto psicótico. Isso é totalmente spoiler, mas às vezes é impossível, né, gente? A questão é a seguinte, exatamente, o Alisson lembrou ali, filme do Scorsese, Ilha do Medo. E quando a gente pensa no cinema dos Estados Unidos, nas séries também, True Detective, a gente acho que dá para dar uma ideia, né, de como que Sherlock Holmes e Law and Order já é um ideal um tanto quanto ultrapassado. E por mais que a gente possa dizer, então, né, o que eu estou querendo comentar com isso, que essa produção do simbólico no Sobre Meninos e Lobos não resolve o assunto, isso também parte de um pressuposto que nada resolve o assunto nesse ambiente. Né? Não, você não está trabalhando com uma perspectiva de um retorno, de uma restauração de alguma normalidade. Você está trabalhando com fenômenos, né, que não vão, como de certa forma prometia a psicanálise até um determinado momento, não vão simplesmente trazer à luz o conteúdo inconsciente e permitir à consciência que controle e ao ego, né, que controle aqueles conteúdos para levar uma vida saudável. Você está falando de símbolos que vão funcionando como transformações possíveis de, sim, situações difíceis, situações que requerem, né, esses símbolos para se transformarem. E uma outra coisa que eu acho interessante de comentar em relação ao Sobre Meninos e Lobos, especificamente, mas que eu acho que se expande para outros textos correlatos, é que a definição, a maneira como o próprio David Boyle acaba sendo o menino que entra no carro, o menino que vai para o Hades, o menino que é raptado, né? E não os dois amigos dele, que são o Sean e o Jimmy, né? Ela é muito detalhadamente explorada no romance. Tá? O David Boyle é a representação da inocência. Ele em um certo sentido, às vezes ele é chamado de estúpido, às vezes ele é chamado de bobo, às vezes ele é chamado... E enquanto que o Jimmy é uma espécie de valentão ali, meio bandido, e o Sean já é um cara mais sofisticado. Tá? E o Dave Boyle é justamente a representação de uma espécie de ideal, né, da literatura norte-americana também, do cinema às vezes, de uma figura inocente, meio boba, um Forrest Gump. Tá? E eu estou enfatizando isso não para trabalhar a questão da literatura estadunidense especificamente, mas para voltar naquele termo constelar. E voltar naquela frase do James Hillman, que me parece fundamental para entender esse momento do romance, que é quando ele diz: inocência constela violência. Tá? E é uma frase totalmente apropriada para explicar como que o Dave Boyle vem a ser o menino raptado no livro. Agora, de maneira alguma, quer dizer que ele, especificamente, é culpado pessoalmente, ou que o Jimmy, ou que o Sean tenham sido culpados, né,
pelo fato dele ter sido, ele especificamente, ter sido levado naquele dia. O que está em jogo aí, e é uma outra coisa que nos leva, né, para o Jung, muito fortemente, é a necessidade de uma análise sistêmica desse conjunto de indivíduos. Tá? O Jung favorece muito, inclusive na clínica, esse tipo de análise. O termo constelar, inclusive, presume que você não tem indivíduos isolados, uns causando as coisas aos outros. É uma coisa que emerge junta. Né? Então, o que é constelado, quando esses três juntos, né, acabam permitindo ou, em um certo sentido, selecionando o Dave Boyle, o inocente, para ser levado, é o fenômeno do bode expiatório, ou aquilo que, em situações clínicas de terapia sistêmica, pode ser chamado de paciente identificado. É aquele indivíduo em um grupo, em uma família, que manifesta a patologia, que se torna uma espécie de né, um locus ali onde desaguam a sombra do conjunto, da sociedade, da coletividade. Então, quando o Luiz von Franz vai analisar os contos de fada, ela chama atenção para isso. Olha, é sempre a sombra da coletividade que está sendo colocada aqui. Né? E o indivíduo que carrega a necessidade de processar essa sombra, ele está carregando muita gente nas costas. Ele está carregando ali uma tarefa hercúlea, no caso dele, do Boyle, né, de dar conta de uma questão que é uma questão da sociedade, e aí especificamente, no caso estadunidense, segundo a leitura do James Hillman, essa questão de ter um ideal de inocência que faz com que a violência corra solta, porque justamente tenta separar, né, coisas que tradicionalmente a gente sabe que existem juntas e de maneira muito mais interligada, de maneira muito mais emaranhada do que um mundo onde existem os bons e os maus, né, os inocentes e os culpados, winners and losers, eleitos e danados. Então, agora, esse conceito, essa ideia de paciente identificado é muito interessante, eu acho, da gente trazer da psicologia para a literatura, para a crítica literária, e, ao mesmo tempo, o inverso, né? Porque a literatura, com frequência, treina esse nosso olhar para o sistêmico, para a maneira como determinados conjuntos determinadas coletividades manifestam, através de determinados indivíduos, questões que são do grupo, ou da família, por exemplo. Isso a gente vê o tempo todo. A família com paciente identificado. Fala, o problema é fulano. Toda família que tiver alguém que foi identificado como o problema, a pessoa que deu errado, pode saber que ela está carregando pelo menos nessa leitura, né, a sombra da família. Aquilo que a família rejeita em si própria, projeta nos outros, de repente acumulou ali no indivíduo. Então, a proposta de ler o Sobre Meninos e Lobos nessa chave é muito a proposta de ler esse esforço do Dave Boyle, ou do paciente identificado, em processar a sombra dele, em conviver com ela, né, que não é só dele, é do grupo, e não de ler essa narrativa dele, a fabulação dele, como uma espécie de repressão, tá? O que seria no sentido freudiano, né? Em que ele estaria substituindo, encobrindo o abusador pelo lobo. O que eu estou propondo é que a gente entenda o lobo como algo que ele está produzindo simbolicamente, de maneira espontânea,
não como sintoma neurótico, mas como símbolo transformador. Esse é o ponto. Tá? E aí que o Jung vai se discordar do Freud com frequência, falar muita coisa que às vezes é tratada como sintoma neurótico, poderia ser um símbolo transformador. Então vamos ver só numa passagem aqui como que isso surge no texto, porque isso vai nos levar diretamente para os contos de fada. E esse é um trecho em que o Dave explica a relação dele com a sombra dele, com essa criatura que teria, de certa forma, surgido simbolicamente depois do episódio do trauma. Quando ele diz, porque Dave às vezes não era Dave, ele era o menino que escapou dos lobos e cresceu. E aquilo era muito diferente de ser apenas Dave Boyle. O menino que escapou dos lobos e cresceu era um animal das trevas que se deslocava, silencioso e furtivo, por entre densas matas. Ele vivia num mundo em que os outros não viam, não conheciam e principalmente não queriam conhecer. Um mundo que corria como uma corrente sombria ao lado deste outro. Um mundo povoado de grilos e vagalumes, que só podia ser visto por um microsegundo, pelo canto do olho, e que desaparecia quando se virava a cabeça em sua direção. Uns poucos dias nessas condições, aí são as condições de insônia, Dave começava a ver as coisas pelo canto dos olhos, quase sempre camundongos, que corriam no chão e nas escrivaninhas, às vezes borboletas pretas esvoaçando pelos cantos das salas. Minúsculos pontos de luz explodiam de repente diante de seus olhos. As pessoas ficavam embaçadas. E o menino chegava à orla da floresta, cruzava e entrava no mundo real. E aqui, gente, nesse ponto, essa representação de um duplo, né, dele estar imaginando, supondo, né, de que ele teria sido cindido em dois, e que o outro dele próprio era o sujeito onde estava depositada a violência, o abuso, o ressentimento, o ódio que ele sentia, era um outro que ele, através dessa duplicação, ele conseguia manter até um determinado ponto domado. E esse é segundo a Marie-Louise Bonfim, um dos temas centrais e mais comuns dos contos de fada. A mesma coisa comenta a Ursula Le Guin no A Criança e a Sombra, The Child and the Shadow, que eu passei para vocês. Os contos de fada, com frequência, tratam justamente de duplos, né, onde uma parte representa a parte boa, a outra parte representa a parte má, indesejável, e tratam da maneira como essas duas partes, essas duas criaturas vão conviver. A Ursula Le Guin comenta, inclusive, no começo do texto dela, um trecho do um conto de Andersen, em que ela fala, olha, a maior parte das vezes isso dá errado, é difícil. Né? Se você tem uma situação dessa, em que a violência, o abuso e o ódio de uma coletividade, de um grupo, ela é projetada no indivíduo e ele tenta processar isso se duplificando, por assim dizer, o que a gente sabe é que muitos contos de fada não vão ter finais felizes. Nesse sentido, como o próprio Sobre Meninos e Lobos não tem. Né? O que ele demonstra é uma espécie de tentativa do Dave de produzir simbolicamente algo, né, que permitisse a ele, por um tempo, lidar com o ódio, com o ressentimento, com a raiva que ficou com ele dele. E esse por um tempo é importante, porque olhem o que eu acho que eu coloquei aqui, a Marie-Louise Bonfim
fala no A Sombra e o Mal nos Contos de Fada. É odioso ceder à sombra e é ruim rejeitá-la. Se ceder, ele é mau. Se não ceder, pagará por isso. Parece algo que, curiosamente, espontaneamente, o Dave Boyle tem muita consciência no livro. E aí ela diz, o conto de fadas diz que tal conflito deve ser, ou precisa ser, né, pode ser suportado até que se encontre a solução criativa. A solução criativa seria algo inesperado que resolve o conflito em outro nível. E aí o que ela está dizendo aí no contexto do livro é que algo muito semelhante ao que o Dave Boyle tentou de criar ritos e símbolos, né, que permitissem a ele conviver com aquilo por um tempo, enquanto ele desse conta. Né, porque ele não ceder à sombra é ruim, rejeitá-la não era possível, e aí a gente tem que pensar que ele está nesse contexto estadunidense, destituído de família, de sistema de apoio, é um universo de uma solidão extrema, embora ele esteja ali carregando a sombra da coletividade, ele está muito sozinho, e para essas condições ele parece até ter feito algo de muito significativo, no sentido de trabalhar simbolicamente a experiência dele. E é curioso que ele esteja recorrendo a símbolos tão antigos, né? tão recorrentes, como o lobo e a criança que foi raptada. Por outro lado, aí o Malfranc diz, quando o ego maquina e especula com o elemento salvador, tudo é arruinado. O ego, a personalidade consciente, tem a tarefa de manter-se sempre dentro de seus próprios limites e de levar a sério um conflito ético, como se não houvesse a esperança de um terceiro fator, o que significa suportar cada conflito até que a psique autônoma ou criativa comece a agir. Já tem um pouco a ver com a aula passada, mas o que ela está dizendo é o que o ego faz é suportar. Ele permite, através da capacidade dele, e ele precisa ter isso, uma capacidade de suportar o conflito, né? Ele precisa ter sido construído e fortalecido o suficiente para que uma pessoa seja capaz de conviver com forças opostas muito intensas. Isso sim permitiria que em algum momento a solução criativa surgisse, e ela tratando dos contos de fada especificamente, ela diz que quando ela surge, quando algum tipo de solução transformadora surge, ela não é pensada, né, maquinada por um ego específico, ela surge do inconsciente e pode não surgir. Né? Então, no caso do Sob Meninos e Lobos, a gente está tratando de um caso em que a produção simbólica ela conseguiu manter até um determinado momento o conflito, né? Só que a solução criativa não chega a surgir. É lógico que a gente poderia dizer também, pode interpretar, para ser justo, né, como outra leitura, que justamente essa duplificação do Dave Boyle teria sido que, no final das contas, teria levado a uma ação extrema, que é o assassinato da filha do Jimmy. Ou seja, a repressão dele próprio, a maneira como ele tentou ignorar, ou como a sociedade em geral tentou ignorar, ninguém, né? E a maneira como o coletivo tenta ignorar é bastante claro no romance. Depois que ele volta para casa, quase não se toca mais no assunto. Isso teria favorecido, né, criado condições para que, no momento em que o menino saiu da floresta e entrou no mundo real, ele entrou
de maneira absolutamente avassaladora e violenta, ou seja, não teria havido um tratamento de fato dessa questão. Essa é uma outra leitura. Mas vamos ver então, e aí é o ponto que eu queria chegar com vocês, aí já estou me deslocando um pouco do livro, o que a Marie-Louise Onfrance, o que a Úrsula, o que a Liz Green entendem como possível desdobramento desse conflito com a sombra e com o mal nos contos de fada. Por que isso é tão esclarecedor sobre o pensamento do Jung em geral? E aí, nesse caso, a Marie-Louise Onfrance vai falar do lobo, especificamente do potencial que o lobo tem nas narrativas que ela analisou, de não apenas representar, simbolizar a voracidade, um espírito destrutivo, mas, como ela diz aí, né, dizendo que provavelmente devido a seu parentesco com o cão e a ligação deste com o homem, o lobo carrega não somente a projeção de um animal sombrio e ameaçador, mas também a de uma incrível inteligência natural. Em seu aspecto negativo, o lobo é perigosamente destrutivo, representando o princípio do mal em sua forma mais elevada. No homem, o lobo representa esse estranho desejo indiscriminado de devorar tudo e todos para tudo obter, o que é visível em muitas neuroses em que a pessoa permanece infantil por causa de uma infância infeliz. Mas o lobo é chamado de laicos, luz. A voracidade, quando dominada ou conduzida a seu alvo correto, é a coisa. E aí, querendo enfatizar com vocês que é um recurso comum, né, na obra do Jung, essa percepção da ambivalência dos símbolos. E é interessante imaginar que em alguns casos, e aí em alguns contos de fada especificamente, a solução vem do lobo. É o animal, e é o que ela diz, né, que ela encontra de mais recorrente, talvez o único ponto comum a todos os contos de fada que ela analisou, é que existe uma coisa realmente errada a se fazer, que é você não acatar a sugestão do animal que quer te ajudar. E aí, claramente, esse animal representa o inconsciente no pensamento junguiano, o inconsciente coletivo, impessoal, que não por acaso é representado através de algo que não é humano, né? E que vai surgir através de sonhos, ou seja, o que ela está dizendo é que uma solução criativa, ela pode surgir muitas vezes através de um sonho, o que equivale a dizer que ela surge através de um animal nos contos de fada, ou seja, através de algo que o nosso ego desperto não controla, mas que se ele tiver força para aguentar, né, para administrar o conflito até um determinado ponto, a solução vem. E aí vale para a vida, tá, gente? É Jung totalmente aplicado ao nosso dia a dia mesmo. O ego segura as pontas, a solução vem do inconsciente, vem dos símbolos que o inconsciente oferece, e vem espontaneamente, vem criativamente, em momentos que a gente não consegue prever. E aí ela fala mais especificamente ainda do potencial do lobo de surgir com um tipo de solução muito singular para o conflito, que é de certa forma, extirpar o mal pela raiz mesmo, de uma capacidade que surge de repente, e eventualmente, não vai ser sempre, mas que em alguns momentos muito específicos na vida a gente adquire e tem, de ser capaz de eliminar realmente algum tipo de
de mal, né, ou algo, né, que já foi compreendido como um bem, mas que cumpriu sua função. Né? Como ela diz aí, o lobo simboliza também a firmeza obscura e perigosa que, usada no momento certo, é, às vezes, absolutamente necessária no processo de individuação. Nos rituais xamanísticos circumpolares, algumas das tribos dizem que somente um assassino em potencial pode ser um bom xamã. Às vezes, para lidar com um ponto crítico num tipo de doença individual ou coletiva, essa espécie de firmeza de aço é necessária. Em tal momento, é preciso uma firme determinação, a decisão de um cirurgião que tem que amputar um membro para salvar o resto do ser humano. É isto que o lobo aqui representa, a determinação cirúrgica de extirpar algo que não tem possibilidade de evolução. E aí o que a gente está vislumbrando é, talvez não algo comum, né, algo frequente, mas a possibilidade, sim, de cura ou de transformação em processos muito traumáticos mesmo, em que, de repente, o indivíduo consegue, né, através de um ato que não deixa de ser violento, e esse é um ponto interessante, né, a cirurgia é uma espécie de acidente controlado, nunca nunca deixa de ser violenta por ser controlado, e só que aí aquela violência do lobo, né, ela passa a ser vista em algumas situações nos contos de fada como uma possibilidade de transformação para de situações muito difíceis mesmo, muito traumáticas. A Úrsula chama a atenção no The Child and the Shadow para o fato de que muitas vezes, inclusive, o, o animal recomenda ao indivíduo que depois de realizar tal e tal tarefa, ele próprio vai ser sacrificado. Ele próprio, o lobo, diz, depois de fazer isso e aquilo, você vai precisar me matar. E a Marie-Louise Onfray discute isso em alguns textos também e oferece uma interpretação que a Úrsula comenta, mas a Úrsula, no final desse trecho aí, ela fala, olha, isso aí é das coisas mais misteriosas que existem, é efetivo, funciona, esse sacrifício, do próprio instrumento ali, do próprio símbolo que proporcionou a, a transformação, ele é verificado e parece ter um papel muito significativo, muito importante. E aí, terminando, gente, para quem quiser fazer a tradução disso para um símbolo astrológico, a Liz Green lê Plutão barra Hades totalmente nessa chave. Quem sabe um pouco de Escorpião como símbolo astrológico sabe que a gente está falando de Escorpião o tempo todo também, né, ao fazer esse tipo de leitura, de alguém, algo, uma força capaz de extirpar né, algo que cumpriu seu papel, que já não tem mais razão de existir, consegue agir de uma maneira decisiva diante dos atos, né, da necessidade dos atos mais impensados, porque ela diz também, Plutão, ao que parece, governa o que não pode ou que não quer mudar. O que não pode ou que não quer mudar numa situação como a do Dave Boyle é o passado. O passado dele não vai mudar, aquilo aconteceu.
A gente pode traduzir isso às vezes, a gente lida com pessoas, a gente topa com determinadas forças na vida que não vão mudar, né? E a maior parte dos casos são situações menos carregadas do que essas que eu estou comentando, mas às vezes são bastante carregadas e requerem da gente, e quase que jogam na nossa cara, gritam para a gente, falam, olha, eu não vou mudar, isso não vai mudar, a saída que você tem é realmente extirpar essa situação, essa pessoa, esse algo da sua vida, né? E aí ela diz, é uma ironia e também um paradoxo que a aceitação legítima do imutável seja, com frequência, uma das chaves para a verdadeira e profunda mudança no interior da psique. No entanto, esse pequeno exemplo de ironia, que teria caído sob medida ao contraditório Apolo, não parece passível de ser apreendido em nenhuma escola, e sim nas provações da vida. Portanto, ele permanece um segredo, não porque ninguém o irá revelar, mas porque ninguém irá acreditar nele, a menos que tenham sobrevivido à provação. E esse é um trechinho da Liz Green que eu passei para vocês. Eu achei interessante como é que faz referência ao segredo, à sociedade secreta, que a gente comentou na última aula, mas de um jeito que tanto ela quanto a Úrsula, a Marie-Louise Onfray menos, mas todas elas falando algo muito semelhante, vão dizer que existe algo, nesse potencial destrutivo barra criativo, que permanece inexplicável. E, claro, a gente vai encontrar isso sempre com alguma frequência nos comentadores do Jung. Uma última coisa é o seguinte, uma última coisa do que eu queria comentar, né, para a gente conversar. A Marie-Louise Onfray, engraçado, meu francês é horrível, toda hora que eu falo esse nome eu me enrolo. Ela comenta casos de pessoas que conviveram com a sombra durante 25, 30 anos. É quase como se fosse, ela relatando, é quase como se fosse Dave Boyles que conseguiram administrar a sombra, conviveram com conflitos impensáveis, extremamente traumáticos, e de repente, por força do inconsciente, o sonho, o animal, etc., elas se veem na iminência de uma cura, algo próximo de uma cura ou de uma transformação significativa, né? Se veem na iminência de resolver aquele conflito, sim. Outros vão surgir, mas sim, isso acontece, ela fala. E a gente que está na clínica sabe, o Jung falou muito disso, pode demorar 25, 30 anos, pode parecer que não houve avanço nenhum e de repente, bom, algo aparece de novo. É um sonho, é um animal, é o inconsciente dando as caras, enfim. E ela diz que é um caso muito curioso, segundo ela, foi muito comum um caso de suicídio nessa situação. Pessoas que se veem na iminência, depois de uma melhora significativa, quando elas se veem na iminência daquilo ser de fato transformado, alterado, elas não se veem em condições de viver uma outra vida que não aquela que elas teriam vivido, e elas de alguma maneira escapam da solução, da resolução da possível daquele conflito. E mesmo, né, com pessoas que ultrapassam esse limiar, ela fala, continua o problema delas falarem, mas espera aí, quer dizer que os últimos 25, 30 anos da minha vida foram desperdiçados? Tipo, ok, legal,
enfim, estou levando uma vida aqui razoável, estou conseguindo, né, ser funcional, mulher, filhos, etc., parceiro, parceira, enfim. Mas me explica isso, esses 30 anos, é só isso mesmo? É, um, é gratuito, arbitrário, desse jeito? Né? E isso é uma coisa que, se a gente for ler o símbolo como sintoma neurótico, totalmente. Porque é tudo muito mecânico, é tudo muito determinado por razões arbitrárias, é tudo muito arbitrário mesmo, talvez seja a palavra. Não quer dizer que a gente vai sair inventando símbolos. Nosso ego não pode inventar símbolos. Jung vai dizer isso, que o símbolo é criação espontânea da coletividade e do inconsciente coletivo, através dos indivíduos. Então, quer dizer, só que é uma pena a gente, tendo símbolos disponíveis, a gente não usá-los, porque eles resolvem essa questão, desses 25, 30 anos. Eles vão falar, olha, esses 25, 30 anos era uma história que você estava vivendo, cuja resolução constelou agora. Constelou. Não é que você não estivesse percebendo algo antes, não é que é que as condições surgiram agora mesmo. Constelaram-se agora, o símbolo apareceu agora, o animal apareceu agora, o trânsito astrológico apareceu agora, e isso é uma coisa que eu acho que faz uma diferença significativa no sentido de justificar um investimento na vida simbólica, mesmo com os riscos que ela tem. Aqueles que a gente comentou mais na aula passada. Né? Mesmo com os riscos de, às vezes, confundir um sintoma neurótico com um símbolo verdadeiro, vai acontecer. Às vezes, né, socialmente, ter essa questão de como a gente dialoga, como existe intercâmbio de símbolos, mas isso que ela fala, essa questão que surge depois de, e não precisa ser 30 anos, pode ser 2, 3, 5, né? Mas é 30 anos quando é Plutão, e é 15 dias quando são 15 dias de você tentando resolver o problema da sua geladeira e de repente você descobre que Mercúrio está retrógrado. Aí você fala, tá bom, vamos rir, né? Mercúrio retrógrado mesmo. É a mesma lógica. Quando eu falo que a gente não cria, é porque a gente não faz Mercúrio ficar retrógrado. Ele fica quando ele quer, é matemático. É uma forma muito estranha do inconsciente se manifestar, porque é inclusive muito matemático, muito científica. Né? Mas a lógica é a mesma. E aí a ideia de sincronicidade que Jung vai favorecer, falou, olha, a solução criativa, ela acontece de maneira síncrona, a constelação dessa solução, né, ela vai acontecer de maneira síncrona a um sonho, uma leitura de cartas, algo. É isso que ele vai chamar de sincronicidade. As coisas brotam juntas, se constelam umas às outras. E aí, muitas vezes, esse tipo de rejeição do universo simbólico que a gente vê numa sociedade mais cientificista está nos alijando de coisas que têm um potencial enorme de funcionar como caminhos. Só para mencionar mais um animal, o cavalo, e a Marie-Louise Wolfram fala disso também, o cavalo é a representação
De repente, aquele cavalo que passa selado, um pouco como Guimarães Rosa, o espírito da gente é cavalo que escolhe estrada. Acontece também da gente tomar decisões na vida, se você deixar o inconsciente trabalhar, tomar decisões da vida que são como um cavalo que passa e você vai com ele. Em situações de estagnação, não precisamos nem pensar em situações tão carregadas do ponto de vista traumático, mas ela fala disso também, do cavalo. Ela fala do Jung, como que ele tomando decisão era uma coisa engraçada. Ah, tem um cavalo que passa aí de vez em quando e eu decido as coisas. Agora, tudo isso sempre demandando sempre esse trabalho de que o ego esteja em condições de tolerar momentos de indecisão. A nossa tendência é de produzir símbolos e ficar fuçando ali o trânsito, né, tirar quantas cartas do tarô forem necessárias para até chegar àquela que você quer. E ele está falando, não é agora, não vai rolar, desiste. Você fala, não, mas meu ego quer o que eu quero. E esse trânsito aqui, quando é que vai rolar? Quando é que eu vou ficar com fulano? Quando é que esse emprego vai acontecer? E não tem nada. Nosso ego é duro nesse sentido. A gente precisa dele para aguentar o tranco, mas a gente não pode contar com ele para fornecer solução. Esse que é engraçado da história. Mas a gente precisa dele. Né? E outra coisa que eu cheguei a pensar em comentar, vou aproveitar. Tem um filme, eu fui rever um filme anteontem. Eu lembrei que tinha a ver com esse assunto. Eu vou deixar como recomendação também. É um filme estranhíssimo, se chama Garota Ideal. Lars and the Real Girl. Carol, tô vendo que já viu, Alisson com certeza. Alisson é uma pessoa que já viu tudo e lembra de tudo. E não sei se ele ainda está aí. Mas é os primeiros filmes do Ryan Gosling, fazendo um personagem muito diferente do que a gente se acostumou a ver ele fazendo. E é uma cidadezinha de descendentes de nórdicos nos Estados Unidos, um lugar desinteressante daqueles do interior. Interessante, assim, eu acho interessantíssimo, é porque eu sou mineiro e gosto desse tipo de ambiente. Mas é um sujeito introvertido, muito introvertido. Ele é o paciente identificado da comunidade, ponto. Porque todo mundo fica falando para ele sair, para ele, né? E aí tem a garota que é interessada nele, e de repente o irmão dele vai ter um filho, e tá todo mundo meio que preocupado com o que vai ser dele, porque ele é meio que cuidado pelo irmão e pela mulher, e começam a insistir muito, pegar muito pesado com ele, ele vai meio que entrando em pânico com a situação, e um belo dia tem um cara no trabalho dele, mostra para ele, ou ele vê um cara vendo um site de venda de bonecas, tipo boneca inflável, mulheres. Que eu acho interessante ser uma boneca inflável, porque a chance da gente ler isso como sintoma neurótico e perversão é total. Assim, tipo, eu lembro de assistir no filme falando, isso aqui é daquelas coisas assim, o cara bizarro vai começar a ter uma relação estranhíssima, bem freudiana, com essa boneca, a gente vai, né, vai começar a vir à tona todo o passado dele, tudo. E ele encomenda. É muito, gente, retrospectivamente, a gente percebe, né, no filme que é muito assim, o inconsciente tendo uma solução criativa fenomenal. Só que a gente nunca vai imaginar isso na hora. Né? Buscando um rito, um caminho simbólico para atravessar uma parte da vida, para
lidar com uma etapa ali da experiência que é absolutamente genial, a gente vê depois. Lógico que, a princípio, naquele lugar, na comunidade, todo mundo acha que ele está tendo um surto psicótico. Eu lembrei desse filme porque ele é muito Dave Boyle, uma versão de sucesso do Dave Boyle, tentando criar um símbolo para lidar. Lógico que ele não lida com o mesmo tipo de trauma, uma situação menos carregada, mas ele perdeu a mãe cedo, se tornou muito introvertido e tudo, e levam ele na psicóloga, que é a Patricia Clarkson, que faz a atriz, e ela é esse xamã assassino em potencial que a gente leu. Porque ela saca na hora. E ela e o irmão dele está enlouquecido, porque o irmão vai passar vergonha, a família está passando vergonha, etc. Ela falou, não, você vai seguir com a brincadeira. Ele está criando uma coisa. Ele inventou um negócio. A gente precisa ver onde que isso vai. Porque ele começa a levar a boneca, e ela vira um escudo dele. Tipo, as pessoas param de insistir com ele, para ele precisa se relacionar. Porque ele está. Tipo, elas aceitam que ele tá, eles entram no jogo, que ele está se relacionando. Então, o paciente identificado, de repente, vira um paciente identificado em tratamento pela comunidade. A parte menos realista do filme é o tanto que a comunidade entra no jogo. Né? Você fica com medo dele. Lógico, a gente imagina, hoje isso parece quase utópico. É um filme de 2007. Hoje em dia a gente já imagina alguém tipo, matando o esquisitão. Alguém pegando uma arma e fala, não, um maluco desse não vai existir aqui nas minhas vizinhanças. O que é que meus filhos vão pensar? Mas vai levando, ele vai conseguindo. E o fato dele ter a boneca como rito e símbolo vai dar aquilo que o chama de elemento de contenção para uma experiência. De contenção no sentido dos ritos mesmo, daquilo que contém, daquilo que suporta, daquilo que dá forma a uma experiência. E ele vai aí o restante do filme é isso, né? Ele vai levando, e aí um belo dia ele começa a ficar. Aí tem a menina que ele gosta, só que ele não consegue se relacionar com ela. Aí a coisa vai adquirindo aquele ritmo, que de repente a menina já começa a se interessar por outro cara, que ela fala, não, você tem sua namorada, eu quero o meu também. Aí ele começa a ficar preocupado, né? Aí um belo dia, e aí essa história do lobo que pede para morrer, também, que já cumpriu o papel, etc. Um belo dia, a Bianca, que é a boneca, amanhece com falta de ar, sofrendo. É muito engraçado, eles levam ela para o hospital, enterro, tudo. Aí, tipo, já vão até o fim mesmo. O diretor falou, agora vamos, né? Agora já aceitamos a brincadeira e tá valendo. Mas é muito simples, o filme é ridículo, em termos de simplicidade, no final, de alguém que teve um sacado e bolou um símbolo ali, um rito para, para transformar e para, de repente, isso, suportar um conflito durante um certo tempo. Viver uma transformação e por aí vai. É muito, gente, aquilo que a gente vai ver com o estudo Jung sobre alquimia. O que esse cara está fazendo é alquimia, chama alquimia, literalmente. Ele está projetando no mundo material algumas transformações que ele está vivendo. Só que ele precisa, assim como a gente vai ver com a Rumpa Lahiri, a projeção no mundo da botânica, algumas transformações. O termo projeção é interessante, porque o Marcelo lançou uma dúvida que eu fico com ela também. Projeção é um termo muito freudiano, às vezes. Sou eu, meu ego, colocando nos outros. E aí perde um pouco desse caráter sistêmico.
Mas ele é bom, ele funciona. Jung usava também. A Juliana, sou paciente identificado em bode expiatório. Não exatamente. Ela perguntou aqui, a Juliana, se o bode expiatório e o paciente identificado seriam considerados a mesma coisa. Não, bode expiatório, aí a gente tem uma relação, né? Mas a gente está tratando, inclusive, de símbolos, né? De componentes que são usados em ritos para representar a transformação, ritos de purificação de uma determinada coletividade. O paciente identificado, ele já é mais próprio das sociedades modernas, das práticas terapêuticas modernas, e ele não vai ser sacrificado, ele não vai expiar literalmente, ou pelo menos não explicitamente, os crimes, né, a sombra da coletividade. Mas isso pode criar uma situação até mais complicada, em um certo sentido, porque a gente sabe, conhece pacientes identificados que talvez tivessem preferido ter sido bodes expiatórios, no sentido de terem sido sacrificados antes, ou ao invés de, né, passarem a vida sendo identificados, carregando a sombra da família. Lógico que a gente presume, imagina, espera que exista um outro tipo de sabedoria, de circunstância ritual, simbólica, né, para se colocar no lugar da figura, da experiência, da prática da expiação através do bode. E é isso que a Vanessa falou, realmente. O paciente identificado é usado tecnicamente para famílias, terapia familiar. Então, é uma relação bastante indireta. Simone, se o lobo poderia representar um chefe opressor ou um parceiro numa relação abusiva, pessoas que precisamos extirpar de nossas vidas para preservar a saúde mental. Totalmente. É curioso, né? Porque a gente chegou através do lobo, a gente chegou em Plutão, chegou no Hades, chegou naquilo que a Liz Green classifica como aquilo que é imutável, aquilo que é... E no caso de parceiros em relações abusivas, o que a gente vê às vezes é, olhando de fora, pessoas sendo muito claras no sentido de que não vão mudar umas coisas outras. Ou seja, você só vai resolver se livrando de mim. Quase como se estivessem dando a deixa mesmo. A gente, né, dentro também vivendo isso. Às vezes se deixa enganar por essa, envolver, né, por essa possibilidade de que a situação vai mudar, a pessoa vai mudar. O que ela está falando aí de um xamã, ou de um símbolo que seja um assassino em potencial, é isso. Capaz de extirpar realmente aquilo que não demonstra capacidade, viabilidade de transformação. E aí se transforma dessa maneira. A Bárbara lembrou do Ela, totalmente. Eu não lembro, eu lembro dessa sensação, Bárbara. A Bárbara lembrou. O filme Ela também poderia ser um exemplo da utilização do símbolo para transpor uma introspecção. Eu acho que está bem no limite entre a neurose e o símbolo e sintoma.
Eu acho que o ela também, pela minha lembrança, pode ser lido das duas formas. Talvez seja muito pessoal. Esse outro filme que eu comentei com vocês, não, o diretor, ele é bem claro, falando, isso é um símbolo, não é um sintoma. Isso não é uma neurose, é um processo de cura mesmo que esse sujeito está vivendo. A comunidade entende isso e segue. O ela, eu iria nesse sentido também por um detalhe do final. Foi através do ela que eu conheci, fiquei sabendo, o Alan Watts, que eu já comentei, que é um comentarista do Jung, é um cara interessante, que fala muito de filosofias orientais, né? E foi recuperado muito através da internet, do YouTube. E ele aparece no final do ela, tipo, vou colocar o nome dele aqui. Ele é mencionado de uma maneira muito singular, muito... Eu não revi o filme, mas eu acho que ele é um indício de que existe ali no ela, e eu acho que, inclusive, talvez seja mais comum do que a gente imagina. A crítica cinematográfica, a crítica literária, ela tem uma tendência maior aí no sentido do sintoma. Ela é mais, a gente tem toda uma geração de críticos formados na linha freudiana mesmo, né, de decifrar o que está por trás daquela mensagem. É mais difícil a gente entender algo na chave de algo que é realmente misterioso do que algo que foi ali explicado e está demonstrando algum tipo de perversão. Caso que eu cheguei a comentar com vocês e não explorei, mas agora cabe perfeitamente, é o caso do Raymond Carver, que eu falei com vocês que teve um livro publicado sob 2 títulos. Um é o título que o editor dele deu, sendo que o editor dele queria dar uma interpretação psicanalítica freudiana de que aquele era um discurso cifrado. E, portanto, ele chamou o livro do que nós falamos quando falamos de amor. Em termos de comerciais, em termos de marketing editorial, é brilhante. Ele vendeu muito, realmente. É um título muito bom. O que nós falamos quando falamos de amor? Violência? Perversão? Ou alguma outra coisa? Mas existe essa promessa, que é um discurso... Nosso discurso sobre o amor é um discurso cifrado. É um discurso que está encobrindo uma outra coisa que está por trás, né? O próprio Carver chamava o livro de Iniciantes, e a frase importante dele era: porque somos todos iniciantes quando se trata do amor. E o Carver é um sujeito muito desse universo do destituído, do simbólico, e estava ali manejando a linguagem em busca de símbolos para tratar das experiências afetivas dele, e aí eu acompanhei, né, participei, inclusive, dessa discussão sobre... Aqui, né, quando saiu o livro e tudo, sobre os títulos, e eu fiquei muito com essa impressão, assim, de que a nossa crítica, a nossa cultura acadêmica é de ver as coisas por esse lado. E em casos como ela, por exemplo, talvez a gente tenha, eu não sei do filme especificamente, mas a gente tenha uma maior tendência a psicanalizar, tratar as coisas como sintoma e não como símbolo. Mas eu não sei especificamente no caso do filme. E aí, gente, para a gente encerrar, se que alguém queira, a gente está terminando esse módulo hoje. Vocês devem ter reparado que a partir nosso próximo encontro,
a gente vai tratar de narrativas que têm um sabor mais realista mesmo. Né? A Helena Ferrante, Alice Munro, não por acaso são mulheres, né? Isso não foi deliberado, mas com certeza. Se você olhar essas três narrativas que a gente trabalhou até agora, todas elas têm algum tipo de repressão, de recusa do componente feminino. A estrada, as mulheres não aparecem, a mulher do cara morreu. No conto da isso é bem evidente, e a única personagem feminina importante do Sobre Meninos e Lobos é a moça que é assassinada. Então, não apareceram quase. Apareceu a June, né, nas condições em que ela apareceu. Então, eu acho que não foi por acaso, assim, que de repente apareceram. A gente vai trabalhar com três autoras agora, especificamente. Agora, numa situação muito curiosa, porque também também, quando a gente trabalhar Ferrante, eu vou propor a vocês, sugerir, que a gente pegue o Dias de Abandono a partir de, de trechos do livro, né, e pense a questão da depressão tal como ela aparece ali, em alguns outros casos, como uma experiência arquetípica e não necessariamente neurótica. Ou seja, algo que tem um caminho, tá designando ali um caminho, e a gente vai fazer isso através de um texto da Patricia Berry, que é a Neurose e o Rapto de Perséfone e Deméter. Acho legal pensar que com James Hillman, a Von Franz, a Liz Green, a Úrsula e a Patricia Berry, a gente já trabalhou aí, já mencionou um conjunto muito legal de comentadores do Jung. Terapeutas junguianos, de teóricos, da psicologia arquetípica e analítica.